A dor da saudade, quem é que não tem? Olá vocês, começa agora mais um Papo de Quinta. Hoje estamos num cenário diferente. A gente veio aqui para a fazenda do Almácio Mazzaropi. Eu, Cristiano Martinez, Rodolfo Neto. A gente veio especialmente aqui numa fazenda para fazer uma gravação desse programa, especialmente sobre o Almácio Mazzaropi. O Almácio Mazzaropi, que viveu de 1912 até 1981, então já fez 100 anos, né? O nascimento dele. A gente está atrasado só alguns anos na comemoração. 110, quase. O Mazzaropi, para quem não lembra, né? Ele produziu, dirigiu acho que não, né? Exatamente. Ou não? O Mazzaropi, o negócio dele é que assim, ele se envolvia em tudo. Então ele olhava para, se ele não era um diretor direto, mas ele estava acompanhando o diretor, se ele não acompanhando como é que estava gravando, dirigia os atores, ajudava com o roteiro, né? Então é um cara que ele se envolveu no meio de tudo, ele era um cara completo. Por isso que eu digo que, assim, claro, guardadas as devidas proporções, o Mazzaropi é o nosso Chaplin, né? É um cara que talvez não tão aficionado com a coisa, mas ele se envolvia em todo o processo, não tão detalhista também. Não tão detalhista, isso, é. Porque ele foi ator, acho que o pessoal conhece mais, né? Talvez os mais antigos, né? Lembro do Mazzaropi. Ele fez mais de 30 filmes. Ele fez até 58, ele fez filmes pela Vera Cruz e acho que outras produtoras, né? E depois ele criou a Pan Filmes. Produções Almácio Mazzaropi. E aí que ele incrementou e chegou a mais de 30 filmes. E toda a carreira dele, acho que foi 32 filmes. 32. O 33º não chegou a ser concluído. Que é o Maria Tomba Homem. Isso. Dizem que esse filme não seria dele. Em 2015, o filho do Mazzaropi esteve aqui em Guarapuava, André Luiz Mazzaropi, que ele se considera filho. Ele falou, inclusive na época eu conversei com ele por causa do jornal, e ele falou que ele é um dos 5 filhos do Mazzaropi de coração, digamos assim, né? Porque o Mazzaropi não teve filhos naturais, né? Não foi casado, né? E aí ele se considera um filho, porque ele cuidou do Mazzaropi durante 10 anos. E foi na fase final da vida do Mazzaropi, ele produziu o filme, ele trabalhou como ator também nos filmes do Mazzaropi. E ele fala que esse filme aí, o Maria Tomba Homem, não seria do Mazzaropi, não é considerado. Aí é a versão dele. Não canônico. Não canônico. É linha paralela, digamos assim. Então, Mazzaropi, vocês conhecem ele como ator, foi roteirista, e principalmente, eu acho que esse é o lado, aqui que o Rodolfo comentou, de ser produtor, né? Produzir e distribuir seus próprios filmes. E eu lembro, a gente até comentou em outro programa aqui, nesse mesmo Papo de Quinta, que o Mazzaropi, ele é um caso interessante de empresário. Sim. Que ele mesmo cuidava de distribuir seus filmes e chegou até a fazer 2 filmes por ano, uma época. Um monte assim com Jeca no nome, né? Vários próximos. Não só isso, ele inventou um sistema que, assim, o que sempre deu problema em teatro, em cinema, era justamente o controle da entrada. O ingresso. E ele inventou um sistema lá e tal, em que ele colocava alguém para ficar acompanhando os ingressos, para saber quanto que ele ia ter de público, como é que estava funcionando e tal, né? Então, assim, ele tinha um tino para os negócios, assim, também, que era muito interessante, né? O tipo de visão que ele tinha em relação ao cuidado que ele tinha com as obras dele, com a distribuição, com o que vinha, né? Então é por isso que as pessoas conseguem contar hoje que facilmente um filme do Mazzaropi dava 3 milhões de pessoas, que é coisa pra caramba. Se você for considerar o número de cópias, né, sei lá, um filme nacional hoje deve ter aqui em torno de 300 cópias, alguma coisa assim, que se for dividir, o número do Mazzaropi superava, porque a distribuição dele era menor também. Então, assim, era um número menor de cópias, mas um número expressivo, absurdo de público, né? Tanto que chegava no ponto do Mazzaropi pedir o próprio cachê e ainda falar assim, olha, se o filme for fracasso de bilheteria, eu banco no meu bolso. Isso. Então, garantia. Tinha um bom acordo com os exibidores, né? Isso. Que isso é importante. Naquela época, né, nesse período aí dos anos 50, 60, 70, principalmente, o Brasil tinha mais de 11 mil salas de cinema. Hoje não chega, acho que talvez 2 mil e pouco, né? Então isso favorecia também, né? Conseguia ter mais salas para exibir. E naquela época era muito importante o cinema de bairro, cinema de periferia, né? Que hoje acabou.
Não tem. Um que eu gosto bastante é o Sai da Frente, de 52, que é da época da Vera Cruz, que ele faz um... Taxista. E aí tem um cachorrinho, né? E não é ainda o personagem consagrado, que é o Jeca Tatu, né? O caipira. O Jeca vai vir um pouco depois, né? O primeiro filme que eu acho que o Jeca, eu acho que é de 59, que se chama Jeca Tatu, inclusive. Que é uma... ele puxou isso do Monteiro Lobato, né? Sim, mas é interessante porque assim, se a gente for pensar no Jeca, esse personagem consagrado do Mazzaropi, o Jeca ele sempre teve uma visão um pouco negativa na sociedade. Na visão do Monteiro Lobato, o Jeca é aquele atrasado, é o cara que não quer trabalhar, é o cara que por viver no meio do mato, ele tem vermes. Então é uma visão bastante negativa. Conforme você vai tendo ali, principalmente nos anos 50, uma migração, né? Você vai ter a industrialização forte, uma migração grande para os grandes centros, né? Você vai tendo a participação desse homem do interior, e aí você tem o quê? O aumento da música popular, né? Da música sertaneja, né? E com o Mazzaropi também, eu acho que ele ajuda bastante esse aumento dessa visão do sertanejo olhando para ele mesmo, falando dele mesmo. Então, o sertanejo do Mazzaropi, né, o caipira do Mazzaropi, ele tem muito essa coisa de que sim, é um homem do mato e tal, mas ele não é um matuto, ele é esperto, né? Ele tem sentimentos, né, assim, mas muitas vezes ele dá nó no nome da cidade. E eu acho que isso é essencial no que o Mazzaropi constrói no Jeca dele e nessa visão, porque ainda que tenha uma coisa muito próxima do Monteiro Lobato, muda totalmente o tipo de visão, se torna uma coisa mais positiva, uma visão otimista desse caipira, não mais uma visão que deteriora a sociedade. E é um personagem que deu tão certo o Mazzaropi, principalmente quando ele começa a produzir seus filmes pela Pan Filmes, que até o personagem pode não ser caipira, mas tem um jeito do caipira, né? Que ele sempre pega um personagem que é simples, né? Um pouco simplório, né? Vive que nem aqui, né? No mato, né? Uma casinha. E o Mazzaropi, nessa época, ele compra uma fazenda no interior de São Paulo e praticamente faz todos os seus filmes ali, como locação. Ele faz uma espécie de Hollywood caipira. Inclusive ele tem o mesmo grupo de atores que participam dos seus filmes. A história basicamente é a mesma. Ele só muda, às vezes, a roupa, onde se passa a história. Tem um documentário muito bom, de 2013, chamado Mazzaropi, do Celso Sabadin, que é crítico de cinema, né, e também se aventura como diretor, em que ele entrevista gente que trabalhou com o Mazzaropi nesses filmes, diretor ainda que estava vivo na época. Inclusive o diretor fala que o Mazzaropi é que dirigiu o filme, né? Não era exatamente ele. E analisa, né, como é que foi a figura do Mazzaropi como produtor de cinema, que foi importantíssimo para o Brasil, e também como é que era a sua produção. E os atores falam, o Mazzaropi chegava assim e mandava um roteiro. A gente às vezes tinha que mudar o roteiro, que não estava bem, encaixava bem, né? Tem um filme preferido do Mazzaropi? Tenho, cara, eu gosto bastante do Betão Roncaferro. Isso, foi um dos primeiros filmes que eu assisti em VHS. Coisa que a gente tem em casa, meu pai comprou o aparelho, né, o videocassete, e aí a gente foi e assistiu o Mazzaropi. O Betão Roncaferro, eu acho que ele traz uma característica bacana do Mazzaropi, que é o circo. Porque para o Mazzaropi o circo sempre foi uma coisa muito importante, porque era o grande laboratório dele. Então assim, o Mazzaropi ia pro circo, e era no circo que ele conseguia sentir se a piada funcionava na hora ou não. Se o público gostou, ele dava um jeito de colocar isso no filme. Então assim, sempre foi, o teatro, o circo sempre foi uma coisa muito própria do Mazzaropi, né? E eu acho que no Betão Roncaferro ele consegue trazer aquilo de novo, assim, e tal. É divertido. Já é o Mazzaropi em cores, né? Já é o Mazzaropi em cores, porque tem as duas fases, né? Isso. O Mazzaropi fez muitos shows de circo pelo Brasil e dizem que ele veio para Guarapuava também, em 77. Segundo o filho dele, né? Que ele estava junto. Você que está aí, que é de Guarapuava há muitos anos, lembra do Mazzaropi em Guarapuava? Será? Deixa nos comentários. Isso. Mande uma cartinha. Quem souber. Mas dos filmes do Mazzaropi, né? Tem, Jeca Tatu, na linha do Jeca, né? Jeca Tatu, Tristeza do Jeca. Primeiro em cores foi a Tristeza do Jeca. O Jeca e a Freira. Uma Pistola para Jeca, que adivinha qual que é a paródia, né? Django, né? Django. Pistola para Jeca. Não tem nada a ver, eu já vi esse filme, é só o título, não tem nada a ver com... Acho que é só pegar uma coisa da época, né? Nada a ver. Deixa eu ver o que mais. O Jeca Macumbeiro.
Hoje eu acho que esse é um filme politicamente incorreto, né? Macumba, né? Fala Macumba. Jeca contra o Capeta. Vocês que são muito religiosos talvez não gostem desse nome. Jecão fofoqueiro no céu. Jeca e seu filho preto. E o último, né? O Jeca e a égua milagrosa. Um outro dado interessante do Mazzaropi é que ele revelou alguns atores famosos nos seus filmes. Sim. Tarcísio Meira, o Everton de Castro, que inclusive está nesse documentário, Mazzaropi. A Denise Del Vecchio, o Luiz Gustavo. Acho que tem cantores também, né, que participaram dos filmes Mazzaropi. Sempre, o Mazzaropi sempre teve uma parte musical, né? Assim, era normal você ter inclusive umas músicas muito bacanas. Aquela do Casinha Pequenina, nossa, é uma música linda, assim. O Jeca também tem, né, cantando, é muito bacana. E tem pessoal conhecido, coisa. Raul Gil começou a carreira de ator que não foi muito pra frente, mas Raul Gil também fazendo parte. E Ivon Cury. Também, eu lembro dele cantando no filme. Sim. E Hebe Camargo. Hebe Camargo. Não sei se foi revelada por ele, mas Hebe Camargo também, assim, teve uma parceria muito próxima ali e tal. Inclusive a crítica de cinema nunca foi a favor do Mazzaropi. Nesse documentário que eu citei do Celso Sabadin, tem um trecho de uma entrevista antiga do Mazzaropi, que não foi feito pelo Sabadin, claro, né? Mas ele recuperou de arquivos. E o Mazzaropi fala que no filme dele, que tinha problemas técnicos, a câmera tremia, né? Tinha erro de continuidade, uma série de coisas. O pessoal criticava que era um erro. Agora o Glauber Rocha tremia e era arte, né? Era cinema intelectual. Eu acho que também um pouco de dor de cotovelo do pessoal, porque eles não conseguiam levar quase ninguém para o cinema naquela época, né? E o Mazzaropi enchia, né? O cinema. Então, o Mazzaropi passou por isso, a Márcio Mazzaropi. O José Mujica Marins, que criou o Zé do Caixão, também era criticado por ele não ter assim conhecimento, né, de teoria de cinema, né? Ele aprendeu tudo assim de maneira instintiva. Bom, terminamos esse papo de quinta com o nosso grande querido, a nossa homenagem ao Mazzaropi. Aqui está ele, inclusive está aqui nas páginas do nosso querido Correio Cidadão, um jornal aqui da cidade. E ficamos por aqui. Vamos assistir um filme hoje, com certeza, do Mazzaropi. Tchau. Até mais, tchau.